Michelle, do Fork dos Fork, no Instagram, pergunta: Oi, Charles Dowding, adoro o conteúdo aqui. Minha pergunta é: qual é o equívoco mais comum que as pessoas têm sobre a jardinagem sem escavação e como elas podem superá-lo para obter melhores resultados? O mal entendido mais comum é sobre o composto e a quantidade necessária. E é comum acreditar, eu acho que você precisa de muito. As pessoas acham que precisam de muito composto para fazer o plantio sem revolver a terra e dizem: bem, eu não poderia fazer o plantio sem revolver a terra porque não consigo composto suficiente. Isso é parcialmente verdade, mas em outro ponto importante, não é? Porque, por exemplo, estou respondendo as perguntas de forma um pouco indireta e depois vou fazer um breve resumo no final. Mas essas duas camas lado a lado, uma eu cavo, a outra eu não cavo. Então, cavadura e não cavadura. Ambas recebem todo ano, todo dezembro, a mesma quantidade de composto. E todo ano registramos todas as colheitas de ambas as camas. Já são 13 anos, tenho os resultados dos 12 anos anteriores. As colheitas da cama sem revolver o solo rendem 11% mais comida com a mesma quantidade de composto. Isso mostra que para cultivar a mesma quantidade de comida sem revolver o solo, é preciso menos composto. Porque outra coisa que comprova isso é que o teor de carbono deste solo é 14% do solo revolvido. E este aqui é 18%. Assim, com a mesma quantidade de composto, há mais fertilidade no solo, pois a escavação libera carbono. Uma parte se oxida em monóxido de carbono. 2. Outras coisas ocorrem. Todas essas coisas analisadas juntas indicam claramente que você precisa de menos composto para ter sucesso com o método sem escavação. Mas acho que confundi as pessoas ao enfatizar demais o valor de colocar mais composto no início, no primeiro ano, quando você começa. É agora que é essencial aumentar a fertilidade do solo. Entendo que isso é uma barreira para quem não consegue composto suficiente para isso. Sabe, tipo 10 centímetros, 4 polegadas no primeiro ano. Então, duas maneiras de contornar isso. Uma é cultivar menos área, ou seja, com a mesma quantidade de composto você pode cobrir uma área menor. Isso não é tão absurdo quanto parece. Por exemplo, esta cama mede 1,5 por 5 metros ou 5 por 16 pés. Por mais de 12 anos, todo ano, rende mais de 100 quilos de comida, totalizando 105 quilos. São cerca de 220 libras de vegetais prontos só deste espaço. Tudo aqui já são segundas plantações. Já colhemos 60 quilos de comida dessa horta só este ano. Hoje é 1º de agosto. Prepare-se para se surpreender com quanta comida é possível obter de uma área pequena usando a quantidade certa de composto. Outra maneira de tornar isso mais viável no começo é usar menos composto. Isso é possível. Você vai perceber que provavelmente vai precisar capinar mais e seus resultados não serão tão espetaculares. Mas o método sem cavar pode funcionar com quantidades menores do que eu normalmente recomendo no início. E a melhora geral na saúde do solo ainda faz com que seja uma prática altamente válida. E eu recomendaria a qualquer pessoa que esteja preocupada com o composto a considerar todas essas possibilidades de fazê-lo, talvez em uma escala menor. Lutunite no Instagram pergunta: qual seria sua recomendação para as 3 primeiras ferramentas de boa qualidade para investir? E o que você sugeriria como os 5 melhores vegetais ou frutas para plantar como um jardineiro iniciante do ponto de vista do retorno financeiro? É fácil ser ambicioso demais e acabar ficando sobrecarregado. Eu certamente concordo com isso. Né? E eu acho que essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque começar de um jeito que você sente que está no controle das coisas é uma sensação muito importante. E isso mantém você interessado e envolvido. E você não fica com aquela sensação de sobrecarga que pode fazer as pessoas desistirem às vezes. Isso é a última coisa que queremos. Então, 3 ferramentas: pá de mão, plantador e garfo para esterco, eu diria. Claro que existem outras. Na verdade, acho isso até difícil. As 2 principais para mim, eu uso essas 2 o tempo todo. Minha pá de mão é de cobre, mas poderia ser qualquer uma de boa qualidade. Em investimento boa qualidade, recomendo olhar o cobre. Implementations.co.uk vende elas no Reino Unido por cerca de 45 libras esterlinas. Pode dizer engole seco, combina com presente de Natal ou algo assim, não sei.
Se você conseguir colocar as mãos em um desses, acho que vai ver que realmente vale a pena, porque o cobre não enferruja, eles deslizam muito facilmente, são muito bem feitos, é um prazer usar. Eles funcionam como extensão da mão, ideais para remover ervas daninhas de raízes profundas, como corriola e grama cut, além de facilitarem o plantio de batatas semente e plantas cultivadas em vasos, como tomates e abobrinhas. É uma ferramenta versátil até para arrancar ervas daninhas, uso como enxada. Quando estou andando por aí, estou sempre procurando por ervas daninhas que ainda estão pequenas para removê-las, enquanto são pequenas, devo dizer, antes que fiquem grandes demais. E se você tiver uma dessas com você, eu às vezes a mantenho no bolso e vou andando, apenas arranhando as ervas daninhas em um dia seco. E quando elas estão bem pequenas, morrem ali mesmo. Então sim, realmente uma ótima escolha aí. E o segundo é este, porque há muito tempo me pergunto por que jibbers de cabo longo não são mais fáceis de encontrar. E este aqui foi um que eu mesmo projetei justamente para esse propósito. Ele evita esforço nas costas, sem precisar se inclinar tanto, e serve para fazer buracos para transplante. Você pode plantar qualquer tipo de planta facilmente com isso, pois tem mais alavanca aqui em cima do que embaixo. E o que eu fiz com este aqui foi arredondar a ponta, mas sem deixá-la muito pontuda. A maioria dos plantadores que vejo tem ponta muito afiada, criando um espaço vazio no fundo ao empurrar, que não serve para nada. Acho que são feitos assim porque o solo cavado endurece rápido, exigindo algo mais pontudo para penetrar. Com o método sem cavar, a superfície macia do composto facilita. Essas entram facilmente, desde que esteja úmido o suficiente. Às vezes você precisa regar antes de plantar. Mas se estiver úmido, elas deslizam facilmente e então você pode transplantar muito rápido. Muito disso tem a ver com rapidez e eficiência. Só tornar tudo isso possível, a jardinagem pode dar bastante trabalho. Então essas são ferramentas que realmente diminuem o esforço. E o terceiro é interessante porque é um garfo, mas não é um garfo de escavação. E um garfo de esterco é especialmente projetado para deslizar facilmente em composto, esterco ou qualquer matéria orgânica, pilha de folhas em decomposição, seja o que for. Ele tem dentes finos que são levemente curvados e entram facilmente, e então você pode meio que ir por baixo até deslizar ao nível do solo, sem cavar o solo e levantar. Eu também uso para revirar uma pilha de composto. Você pode usá-lo para deslizar pela borda de uma pilha. Você consegue uma espécie de borda de penhasco e isso mistura o material muito bem. E esse é um exemplo de uma ferramenta bem projetada para o seu trabalho e que te poupa esforço, porque você não precisa forçar e há pouco esforço nas costas quando você manuseia uma ferramenta dessas da melhor forma. E então 5 vegetais principais. Uau, é difícil escolher só esses. Eu diria que o número 1 são as batatas, porque são fáceis. São fáceis e te dão muita comida. Pegue as batatas semente na primavera e plante conforme o tipo, precoce, semi-precoce ou principal, normalmente em abril. Batata precoce pode ser colhida em 2,5 meses, semi-precoce em 3 a 3,5 meses e safra principal em 4 a 5 meses. Nem leva o ano todo. Prefiro as semi-precoces porque rendem mais alimento. Elas se conservam muito bem até a primavera seguinte em sacos de papel em um lugar escuro. E você pode plantar outra coisa depois delas. Então elas não ocupam a estação inteira, você tem a chance de aproveitar melhor o seu espaço. Você ainda obtém toda aquela comida das batatas. Em seguida, vêm as folhas de salada de qualquer tipo. E isso não significa só alface, mas a alface é a número 1 por causa da produção incrivelmente alta e das folhas saborosas. A maioria gosta de alface, sempre me impressiono com quanto colho de um canteiro. Este ano, meu canteiro na horta pequena, com cerca de 20 plantas em 1,5 metros quadrados, rendeu 12 quilos e muitas folhas de salada por quase 3 meses, colhendo sempre as folhas externas. Então isso também está relacionado à forma como você faz a colheita. Há muitos conhecimentos e habilidades por trás desses conselhos simples. E mais sobre folhas de salada. No outono, a rúcula é ótima. No inverno, a beldroega dos invernos e Major Gomes. Saladas variadas conforme a época do ano. De um espaço pequeno, você pode obter tanta comida fresca que traz tantos benefícios para a sua saúde. A partir desses dois, algumas das minhas recomendações vão depender de você, do que você mais gosta de comer. Não adianta recomendar algo que você não gosta. Então, o terceiro seria o alho. Se você gosta de alho, vale a pena cultivar, pois comprá-lo é caro.
você vai perceber que quando cultiva seu próprio alho, o sabor é realmente de outro nível. Eu acho que também é um fantástico promotor de saúde e vitalidade. Então você está cultivando saúde. E é fácil de cultivar. Você planta os dentes em outubro, ele cresce bastante durante os meses de inverno. Termina geralmente no final de junho para os de pescoço mole. Veja qual tipo você cultiva, pescoço mole ou duro. Isso exige alguma pesquisa e, de novo, você pode cultivar beterraba, por exemplo. Temos beterraba ali agora. Hoje é 1º de agosto, elas já estão enormes. Esta cama produziu muito alho este ano, todos saem ganhando. Você pode guardar suas sementes. Seus alhos podem ser replantados como dentes em outubro do ano seguinte. É bem acessível após conseguir seu alho semente inicial. O pepino coguete da família das cucurbitáceas cresce rápido, mas é um legume só de verão. Se você gosta de abobrinha ou pepino, pode plantar ambos. Pepinos de crista cultivados ao ar livre se espalham pelo chão. Eles são muito fáceis. Eles só vão produzir por cerca de 2 meses e meio, normalmente julho, agosto e início de setembro. Você pode comer bastante nesse período, pois não precisa de muito espaço. Uma planta de pepino já basta por pessoa. Plantar abobrinha funciona bem se fizer calor onde você mora, mas em regiões frias pode não ser ideal. Mas a família das cucurbitáceas, de modo geral, nos meses de verão, cresce muito rápido e produz bastante alimento. Nessa mesma linha, feijões e ervilhas. Juntei eles porque depende de qual você prefere. Eu diria ervilhas, especialmente a variedade Hurst Green Shaft, que pode ser semeada cedo. Ela tem altura média, cresce cerca de 1,2 metro, mais ou menos 4 pés de altura. Vagens longas e bonitas de ervilhas realmente saborosas. Essas são ervilhas para descascar. Isso é algo que eu realmente aguardo todo mês de junho. Essas plantas são sazonais. Não é possível cultivar ervilhas o ano todo, mas você pode aproveitá-las ao máximo por 2 meses no início do verão. Feijões oferecem várias opções, como favas de inverno ou feijões trepadores de verão, seja para vagens ou sementes. Essas opções devem te ajudar a começar, mas no fim é sobre o que você mais gosta de comer. Ter empatia por uma planta e desejar que ela cresça para comê-la realmente ajuda em seu crescimento. Brown Ben no Instagram pergunta: alguns jardineiros argumentam que a jardinagem sem revolver o solo, embora eficaz em pequenas escalas, não é escalável ou sustentável para fazendas maiores sem grandes quantidades de composto. Como você responde quando eles argumentam que o método sem revolver o solo depende demais da compra de composto e pode não ser tão ecológico? E ele termina dizendo: me perguntaram isso? Foi um dos meus amigos do Sim Revolva, com trocadilho intencional. Então eu responderia esclarecendo a diferença entre jardinagem intensiva, que é o foco do meu trabalho, cultivando hortaliças de maior valor, principalmente em áreas menores, o que não é o mesmo que em larga escala, o que eu chamo de agricultura, ou seja, a diferença entre jardinagem e agricultura. A agricultura é feita em áreas muito maiores, geralmente usando máquinas e cultivando culturas de menor valor. E nessa escala, eu diria que esse tipo de abordagem realmente não é custo efetiva, mas isso acontece porque está cultivando culturas de menor valor. Então, em uma escala maior, eu não recomendaria nem por um minuto que um agricultor tentasse usar, digamos, essa quantidade de composto. Seria muita coisa. É mais prático cultivar plantas de cobertura e adubos verdes. E apenas uma pequena quantidade de composto pode fazer uma grande diferença em um campo maior. A quantidade de composto que estou usando aqui é cerca de 40 toneladas por acre, 100 toneladas por hectare. Se você é fazendeiro e te está assistindo, pode ficar horrorizado com esse número, pois certamente não gostaria de fazer isso em áreas maiores de terra. Mas essa é uma quantidade padrão para horticultura intensiva de vegetais. Outro ponto é que grandes quantidades de composto que não é fertilizante não perdem nutrientes. Ele não é solúvel em água, então não há preocupação. Ele melhora a fertilidade do solo, permitindo colheitas fantásticas em área pequena, o que justifica o alto investimento de trabalho. Há muitos aspectos nessa questão e espero ter respondido a maioria. Só tem mais uma, que é sobre o argumento de fechar o ciclo também. Você não mencionou isso especificamente, mas alguns afirmam que você não deveria importar matéria orgânica para o seu jardim.
Normalmente, em uma escala de fazenda, isso é mais comum, mas em um jardim é muito difícil por causa da grande quantidade de composto que usamos para cultivar vegetais fantásticos, grandes quantidades deles. A gente está sempre procurando fontes extras de matéria orgânica e há muita matéria orgânica desperdiçada por aí, então não é como se estivéssemos roubando isso de alguém. Basta usar materiais descartados como cavacos de madeira, borra de café usada ou esterco velho de animais que outros não utilizam. Por fim, há o próprio composto de esterco. Eu tenho um banheiro de compostagem no jardim e isso também fornece uma quantidade considerável para cultivar vegetais. E com certeza há mais a dizer sobre isso, mas é outro aspecto de todo o padrão de reciclagem de nutrientes. Há duas ótimas perguntas, de certa forma, ligadas do YouTube. Kay Jones pergunta: diante da crise de saúde mental e do afastamento da natureza, especialmente entre jovens e grupos vulneráveis, como a jardinagem sem escavação pode melhorar o bem-estar e facilitar o cultivo de alimentos? De modo similar, Lemilan questionou: como cultivar seu próprio alimento muda sua vida e é útil no mundo atual? Tenho 20 anos e sinto que muitos dos meus colegas adorariam ouvir sua resposta. Então, a beleza do método sem revolver a terra é o quanto ele pode tornar a jardinagem e o cultivo de alimentos acessíveis. Desde que consiga uma boa quantidade de composto no início, isso é outra questão. Mas mesmo que você não consiga, existem maneiras de fazer o método sem revolver a terra usando menos composto? Depois que você inicia um espaço sem revolver a terra, as tarefas tediosas da jardinagem, como capinar, diminuem bastante. E fica mais divertido, sim, mais acessível. Então esse é o papel que o método sem revolver a terra desempenha especificamente. E portanto, se vocês conseguirem se juntar em número suficiente para assumir um terreno, não precisa ser enorme. Veja a School Beans, Lara, que fica perto daqui, e já gravei vídeos com ela. Ela lidera projetos incríveis para crianças perto de Yeovil, Somerset. E esse é um exemplo de alguém que é altamente motivada, adora trabalhar com crianças e ela também oferece ótimos treinamentos para adultos sobre como começar essa atividade. E aprender com pessoas como ela como isso pode funcionar. É totalmente possível. Você logo recebe um retorno incrível, o que aumenta seu entusiasmo. Isso é importante. Então sim, como isso pode melhorar o bem-estar? É melhorando o seu bem-estar ao fazer isso. Melhora o bem-estar do grupo. Isso é uma coisa que está sendo notada. Por que recebi tanto feedback sobre grupos e a energia que eles trazem para vocês? E isso acontece com hortas comunitárias, por exemplo. Existem locais em todo o Reino Unido agora, alugando lotes para membros que então cultivam. E essas são pessoas de todos os tipos, muitas das quais nunca cultivaram antes. E de repente elas estão cultivando. Elas têm a possibilidade de fazer isso. Frequentemente em pequena escala, 2 ou 3 camas bem pequenas. De certa forma, isso é menos importante do que o fato de estar ao ar livre, em contato com a natureza, conectando-se com os elementos e o solo, as bactérias que vêm do solo e produzem serotonina. Isso nos faz bem. Sempre me perguntam nesses vídeos: você está bêbado? Fico tão entusiasmado não só em falar sobre isso, mas também por estar aqui, em meio à natureza. Eu estou cercado por micro-organismos essenciais ao nosso bem-estar, o que se conecta a outro aspecto disso. Comer esse alimento e colocar esses micro-organismos, o bioma do solo, no nosso intestino, o bioma intestinal é muito semelhante ao bioma do solo. Você começa a se sentir diferente e todas essas coisas eles se interrelacionam, se conectam. Confira alguns detalhes, vamos colocar muitos links na descrição do vídeo sobre isso. E tente começar um projeto. Não se deixe desanimar pelo que pode parecer uma tarefa assustadora. Logo você vai se conectar com outras pessoas que sentem o mesmo e isso vai alimentar o entusiasmo e a felicidade de todos. Há uma dúvida sobre como fazer compostagem? É do 18 Jaranuda no YouTube e fala sobre sementes e raízes de ervas daninhas na compostagem e quantas podem ser usadas. Preocupado com a temperatura e o que vai sobreviver. Tenho muito a dizer, mas vou simplificar. Aqui está uma pilha de pallets que começamos a encher há uma semana e já colocamos muita coisa. Já está cheio e a temperatura não passa de 50 graus Celsius, isso é bem quente.
Mas para matar sementes de ervas daninhas, esse é o principal objetivo. Você precisa de no mínimo 50 de preferência, 55 graus Celsius. Isso é bem quente. E isso, eu diria, para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, é realmente difícil de alcançar. Só para deixar isso bem claro. Se você colocar muitas sementes de ervas daninhas na pilha de composto, várias podem sobreviver. Quão ruim é isso? No método sem cavar, você coloca o composto por cima, criando uma superfície macia e friável, fácil de afofar com enxada ou ancinho, quando sementes de ervas daninhas começam a germinar. Há um ditado: capine as ervas daninhas antes de vê-las. O ideal é eliminar as sementes enquanto são pequenas. Isso mostra que é mais viável usar composto mesmo com muitas sementes de erva daninha, eu diria para não se preocupar com isso. Da mesma forma, se raízes de ervas daninhas sobreviverem no composto, você as verá. Ao espalhar o composto, se encontrar raízes brancas, pequenas ou grandes, basta devolvê-las à pilha. Na maioria das vezes elas morrem, pois raízes de ervas daninhas são muito compostáveis. Na escuridão de uma pilha de composto devidamente cheia e reabastecida, elas vão morrer. Pode ir em frente. Confira meus vídeos e não tenha medo de compostar tudo. As ervas daninhas em particular, porque elas trazem muito volume para a pilha de composto,